É com letra minúscula, né? Estamos ajustando aqui os detalhes para a gente começar a nossa live hoje com dicas de corte. Vou fazer cortes ao vivo aí, pessoal. Aí quem está entrando aí, seja bem-vindos. Não consegui fixar. Me dá uma dica aí sobre o som, como é que tá. Dando um joinha aí se estiver bom. Se estiver ruim, dá um joinha para baixo. Vocês vão me guiando aí como vai ser essa live aí. Meio que passo a passo, vou dar dicas de corte para vocês, mostrar algumas referências aí que eu já separei. E hoje eu tenho uma modelo especial para fazer para vocês aí, um corte bem bacana. Vocês vão me guiando aí como é que vai estar sendo o áudio. Esperando o pessoal entrar. Conseguiu fixar? O áudio tá bom? O áudio tá bom, Ricardinho? Você tá conseguindo ouvir? Então beleza. Sejam bem-vindos aí, pessoal entrando. Esperar o pessoal entrar pra gente começar a fazer uma live bem bacana da tendência de corte pela Olenka. Sejam todos bem-vindos. Eu vou deixar nos comentários aí o meu Instagram e onde encontra Olenka, que é o nosso site, que você vai entrar para ter o acesso para saber da sua região e do Brasil inteiro. Então lá no site você consegue digitar o seu endereço, Ricardinho, que você digita, o CEP. Ele já puxa a sua localização, então ou você coloca o CEP dentro do site e aí você vai estar colocando o seu CEP e vai te mostrar o distribuidor mais próximo aí para você ter acesso aos produtos da Olenka. Depois eu tento entrar aqui para mostrar para vocês também no computador. Vamos ser todos bem-vindos aí na nossa live. Hoje sobre corte, tendências de corte, vou estar fazendo cortes modernos para vocês. E para quem não me conhece, o Rafael Sintra, trabalho, sou embaixador técnico da Olenka. E vou dar bastante dica para vocês hoje sobre as tendências de corte. Vamos esperar, o pessoal tá tudo chegando aí, sejam todos bem-vindos. Tô lendo os comentários ali do pessoal. Se o som estiver bom para todos aí, dá um joinha pra gente, só pra ver se tá tudo bem. Eles vão dando essa parte boa. Opa, tá vendo bastante joinha, então o som tá bom. Então essa live eu tô fazendo de casa, gente. Como estamos na pandemia, ainda não conseguimos ainda ir para o salão para poder fazer os nossos trabalhos. Acredito que vocês também. Quem sabe, quem conhece a gente roda o Brasil inteiro com as palestras. Não só eu, como toda a equipe da Olenka Cosmética, o Brasil inteiro aí levando para os distribuidores. E todo mundo sabe que a gente gosta de fazer bastante curso presencial para o pessoal ter contato, tanto com a gente quanto com os cabelos e ver os produtos funcionando. E por causa dessa pandemia a gente não está conseguindo viajar. Então a gente está dando dica para vocês aí nas lives. Eu vi que já teve live de bastante gente aí, todo dia tem 2, 3 lives. Amanhã vai ter de quem, Ricardinho? Acho que ontem teve do Rodolfo. Amanhã temos? Não. Nossa, amanhã tem um curso legal, gente. Amanhã vai ter o curso do Márcio e o Richard sobre vermelhos e ruivos. O horário vai ser às 19, Ricardinho? 19 horas. Depois vocês acompanham aí. A gente está sempre postando aí os cursos e as lives que vão ter online aí, que é o que a gente consegue levar para os nossos amigos e parceiros cabeleireiros do Brasil inteiro. Então a gente vai dando essas dicas aí, meio que específico. E tem no YouTube também, né? As lives, todas as lives que estão feitas. E no YouTube, a gente salva tudo no YouTube para quem já perdeu alguma e quiser rever ou essa live ou algumas outras. Vai estar tudo no nosso YouTube, que é o Olenka Cosméticos. Aí dá uma olhadinha lá também, tem os outros cursos que a gente fez aí online. Tem bastante dica de loiros, eu já vi gente fazendo todo tipo de curso aí, vai ser bem legal. Tanto da Royal Look, que é um dos nossos alisamentos. Então a gente tem bastante dica legal lá no nosso YouTube. E aí tem bastante gente hoje na live. Ah, legal. Não, beleza. Eu tô no ponto aqui com o Ricardinho, ele tá me dando orientação junto com vocês. Ricardinho, que é o nosso mestre aí da nossa comunicação, ele que guia a gente nesses lives, tem acompanhado. Então hoje, só para rever, são as tendências de cortes 2020. E hoje eu tenho uma modelo especial aqui, ó, que veio diretamente de Nova York, ó, rica, fina. Vamos fazer corte nela hoje. Como não podemos usar ainda as modelos reais, então vamos usar essa daqui que não
não tem problema de cortar, não reclama, podemos cortar à vontade e brincar bastante com esses cabelões aqui, ó. Então hoje a tendência é fazer cortes mais sofisticados, de acordo com os temas que são pedidos. E hoje um dos temas que iremos fazer vai ser os chanéis, que até separei algumas imagens. O Chanel reto, que está super na moda, ele está entrando agora em tendência, principalmente nessa coleção 2020. E é um corte prático, principalmente para as mulheres que gostam de cabelos mais curtos e cabelos mais modernos. O Chanel entrou numa tendência hoje super legal. Então é uma tendência que eu falo que o Chanel nunca sai de moda, mas tem as diferenças. Tem vezes que usa ele mais arredondado, tem vezes que usa ele mais quadrado, tem vezes que usa com bico, sem bico, com franja, sem franja. Então essa versão hoje que vem dessa coleção 2020 são os chanéis reto, com vários tipos de finalização. Eu separei algumas imagens para vocês, para a gente estar falando um pouco sobre... Consegue colocar a foto para ampliar na live? Deixa eu ver como é que seria que eu faço isso. Será que essa não é melhor talvez dar um zoom? A gente mostrar algumas referências? É que eu estou usando o computador, não tenho no celular. Eu estou usando... Ah, mas tranquilo. Vamos tentar dar um zoom aqui mais próximo dos cabelos, que aí a gente consegue ver um pouco mais dessas referências que eu separei, que acaba sendo umas referências mais moderninhas, dos chanéis mais retos, principalmente esse daqui, ó, ele tem totalmente final do pescoço, todos no finalzinho do pescoço, que é uma das tendências que a gente vai estar fazendo. Separei outras referências, ó, um pouco mais compridinhos, mas sempre nessa base, quando a gente fala de Chanel, é do finalzinho do pescoço até o começo dos ombros. Mais que isso, já vai entrar nos outros cortes que a gente vai estar fazendo, que são os long bobs, que também é outra referência que eu gosto muito, que são praticamente os long bob, que é o Chanel alongado. Então isso acaba ajudando bastante nessas referências, mulheres que gostam de mudar, que querem fazer um efeito mais cacheado, tem o cabelo liso, tem o cabelo mais ondulado, posso fazer? A gente vai estar dando essas dicas para vocês também. Tem muito cabelo, tem pouco cabelo, também vou dar bastante dicas de como reduzir esse volume. Então tem bastante dicas aí que dá pra gente brincar nessa tendência dos chanéis. Lógico, lembrando que sempre cabelos longos nunca sai de moda. As brasileiras gostam de ter cabelão, então isso acaba ajudando bastante também nesses tipos de corte. Principalmente as mulheres que querem mudar. Quero mudar, tenho um cabelão, enjoei do cabelão, mas eu não gosto de efeitos muito curtos. Posso estar brincando? Pode fazer para os long bobs, pode fazer com bico, sem bico. Então eu vou dar essa dica. Muita gente pergunta, mas usa com bico, sem bico? Como é que está essa tendência hoje? Vamos falar sobre isso também. Mas um dos cabelos que eu quero focar muito são os cabelos Chanel, principalmente os mais curtinhos, que por estar essa febre hoje, diversas artistas estão usando, diversas clientes estão pedindo. Eu acredito que isso acaba sendo bem legal. Então a gente vai estar fazendo esse corte para vocês no passo a passo. E a referência dos cabelos long bob. Então vai ser uma coisa bem legal, que eu gosto de estar citando, principalmente no sentido long bob. Eu acho que é o mais pedido no Brasil inteiro. E essa sequência de ter bico, não ter bico, tudo isso interfere muito no estilo da pessoa. Que eu vou também dar umas dicas também da parte de visagismo, principalmente separei algumas, ó, que acaba tendo um pouquinho de franja. Mas fica legal um long bob com franja? Quando a pessoa tem um estilo de rosto, pode estar usando franja, principalmente às vezes quem gosta de franjinha, você não vai perder o charme de usar franja, mas você também pode estar usando com long bob bem tranquilo. Gosto com bico, gosto de um efeito mais alongado, uma base mais reta, eu acho que fica legal. Separei alguns, que é uma base de um pouco mais alongado, com uma frente um pouco mais curta, que é para poder marcar esse efeito de um franjão, e um outro efeito mais parecido com um efeito mais de finalização, que eu acho que isso é muito importante, a finalização do cabelo, principalmente para usar amassado, quem gosta de usar mais natural, fazer babyliss. Então tem diversos estilos. E as cacheadas, tem muita gente que fala assim, mas pode fazer um efeito de long bob em cabelo cacheado? Adoro essa sequência em cima do ombro, com a frente um pouco mais alongada, eu acho que fica bem moderno, bem bacana.
Então esses cortes que eu vou estar passando hoje, vou dar essas dicas para vocês, pode ser feito tanto em cabelo cacheado, tanto em cabelo longo, cabelos mais grosso, cabelo com bastante volume, pouco volume. Então vou dar bastante dicas aí de como reduzir o volume, de como ganhar volume. Então vai ser uma live bem completa aí nessa parte de corte e de tendência. Show? Temos alguma pergunta aí, Cardinho? Alguma coisa? Vamos lá, gente. Então, tem aí, eu deixei nas descrições aí, ó. Dessa parte aqui de baixo, ó. Opa, deixa eu ver se consigo achar. Aqui, ó. Onde? Encontrolenca.com é o nosso site para você saber onde que é como adquirir nossos produtos. Muita gente pergunta, mas como é que eu faço para conseguir os produtos da Lenca? Entre nesse site, cadastre lá o seu endereço, que aí você vai saber o distribuidor mais próximo da sua região. Então isso acaba ajudando bastante, porque muita gente pergunta, principalmente agora nessa época, você acaba perguntando, mas eu gostei daquele produto, até um dos produtos que eu vou falar daqui a pouco, que é um dos meus favoritos para a parte de corte, que é o CC Cream. Esse pode ter um BB Cream praticamente em 3 em 1, tem diversas funções para corte, maravilhoso. Eu vou estar dando essa dica para vocês, mas para quem gosta, quem quiser adquirir os produtos, tem aí no encontrolenca.com. Lá você vai colocar o seu endereço, ou o seu CEP, ou sua cidade, e você vai conseguir ter acesso aí ao distribuidor mais próximo para estar adquirindo os produtos, tá bom? Show. Os cortes que eu vou fazer hoje, pessoal, são cortes, na verdade, de tendência. Até por causa da nossa modelo aqui, eu vou ter que fazer uma adaptação, já aproveitar a mesma modelo, a nossa boneca. Eu vou estar fazendo um corte médio, que são os long bobs. Eu vou fazer de duas formas ele para vocês conseguirem pegar umas dicas legais. A primeira forma vai ser com bico, principalmente muita gente ainda gosta do long bob com bico. E a segunda parte vai ser o long bob sem bico, principalmente que agora que eu acho que são os efeitos mais modernos. Até coloquei algumas referências, que são essas partes da frente com efeito de franjão ou com efeito mais repicado, que eu acho muito bacana, muito moderno e tem se usado bastante. Então praticamente num corte vão ser feitas duas referências, tanto com a parte com bico quanto a parte sem bico. E já o outro corte eu vou fazer a parte que eu acho que está mais bombando hoje no mercado, que são os chanéis. Chanel base reta, bem desconectadão, para você usar um pouco mais amassado. Coloquei diversas referências, ou mais certinho, ou natural, torcidinho. Tem diversas formas para se fazer. Já dos cabelos longos, muita gente viu alguns comentários a pessoa perguntando sobre cabelo longo. Cabelo longo são diversas formas também de ser brincada, mas como nossa modelo praticamente ela já tem um cabelo muito longo, se eu faço às vezes um repicado um pouco mais curto, eu já perco o bico do long bob. Então eu vou estar fazendo principalmente os cortes que o pessoal mais pede hoje, que são os cortes de referências, que são o quê? Os long bobs e o Chanel, que está super na moda. Tá bom? Eu acho que sim, eu gosto da navalha, até gosto muito de brincar com a navalha. Eu vou estar falando isso principalmente nos cabelos curtos, principalmente nos cabelos médios e curtos. A partir do Chanel, eu já gosto de usar muito navalha. Então, até a nossa pergunta do nosso amigo, ele perguntou se pode ser feita o uso... Um cabelo que fez mechas, você é a favor de fazer cortado com a navalha no mesmo dia, que é cabelo que fez descoloração? Eu faço, não tem problema. É que eu uso navalha muito em cabelos principalmente médios e curtos, porque a navalha ela acaba sendo um material descartável. Então eu removo ela e jogo fora. E uma navalha em boas condições, praticamente você consegue cortar qualquer cabelo. Até eu digo muito isso, que tem gente que às vezes vai começar a fazer navalha, e chega uma hora que a navalha praticamente ela trava essa parte, que é a parte ruim. Por quê? Porque a navalha já está gasta. E principalmente eu acredito que todos já fizeram barba, ou a mulher já usou uma navalha Gillette para fazer uma depilação nas pernas e sentiu que chega uma hora que ela não está mais raspando gostoso, já começa a enroscar. Aí é a hora de você jogar fora e trocar. A navalha é a mesma coisa, é o mesmo refil. Então você vai cortar em torno de 3 ou 4 cabelos, depois descartar e depois pegar uma navalha novinha, tá bom? Então para cabelos médios e curtos, principalmente os mais curtinhos, pixel, tem que dar acabamento com navalha para ficar mais bonito. Então pode ser feito no mesmo dia que você faz umas luzes? Pode sim, eu recomendo, não tem problema.
Lógico, faz também um tratamento depois das luzes, faz uma estabilização de pH. O pessoal deu bastante dicas para pós-química, principalmente depois que você faz umas químicas no cabelo. Temos as nossas máscaras, os nossos tratamentos que são feitos pós-químicas que ajudam bastante nessa recuperação da fibra pós, podendo depois fazer um corte sem problema algum, tá bom? Quem tem rosto redondo pode fazer long bob? Fizeram essa pergunta. Recomendo. Eu recomendo muito, até quando eu falo nessa parte de visagismo, rosto redondo pode ser feito tanto Chanel curto quanto Chanel longo? Pode sim. Um dos efeitos que a gente costuma fazer bastante em termos de cabelos, rosto mais quadrado, oval, formas geométricas para o rosto. Quando a gente fala em formas geométricas, o rosto arredondado, você sempre tem que ganhar fios na altura do queixo. A partir do momento que você expõe o queixo, você acaba marcando mais as expressões e deixando um pouco mais arredondado. Então, aonde a gente tem que ganhar o volume? Ganhar volume na parte superior e deixar fios na parte do queixo. A partir do momento que você expõe o queixo de quem tem o rosto mais arredondinho, acaba dando problema. Até um exemplo muito forte nessa parte são principalmente as orientais. O oriental acaba tendo o rosto um pouco mais arredondado e muitas têm cabelo Chanel. Então, se vocês repararem nessas sequências, sempre vai ter fios cortando o rosto, sempre na altura do queixo para baixo, nunca do queixo para cima. Porque a partir do momento que você marca a mandíbula, marca o maxilar, você acaba expondo e aí arredonda um pouco mais. Aí aonde ganhamos vantagem? Dando volume na parte superior. Quando você dá um volume, faz um franjão, algo um pouco mais leve, você acaba tirando um pouco essa tendência de rosto arredondado. Tá bom? Essa é uma dica bem legal. Temos mais uma perguntinha aí. O pessoal está perguntando aí, que perderam algumas outras lives de dicas. Entrem no YouTube, no canal da Olenka Cosméticos. Tanto essa live que a gente está fazendo hoje, quanto as outras que já fizemos, vai estar lá disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Entrem lá, procura sobre os temas. Já teve vários cursos, várias dicas aí. Teve até o pessoal, se não me engano, acho que a Simone já fez até um loiro ao vivo aí, pessoal. Tem o pessoal que já falou sobre os tratamentos, alisamento. Teve bastante dicas aí, pessoal. Então entra lá no YouTube da Olenka Cosméticos e vocês vão ter os vídeos que já foi feito nas nossas lives. Não só essa, como as próximas que virão, vão todo lá pro nosso YouTube, tá bom? Vamos dar início aí aos nossos trabalhos. Todo mundo pronto aí, legal? Então, se caso vocês tiverem dúvida aí, tiverem alguma pergunta, vocês vão deixando aí nos comentários. Aí o Ricardinho vai separar lá algumas dúvidas legais e eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Eu vou tentar colocar a nossa modelo numa posição para conseguirmos brincar legal com ela. Mostrar para vocês todo o passo a passo. Vou tentar fazer uma posição para todo mundo conseguir enxergar super legal aí e dar essa dica. Então, eu já vou aproveitar o comprimento dessa nossa modelo para fazer um dos cortes que eu gosto bastante, que são os long bobs. Eu vou fazer ele com a parte principal, principalmente agora no primeiro corte, a parte do bico, deixar um long bob com bico e logo em seguida eu vou tirar o bico. Então eu vou praticamente num corte só, eu vou deixar duas referências para vocês, que aí vocês acabam pegando. Rafael, mas eu tenho uma cliente que gosta do bico com uma frente um pouco mais desconectada, dá para brincar? Dá, eu vou dar diversas dicas que dá para você aprimorar tanto essa parte do long bob quanto no long bob com bico, tá bom? Então essa é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, dar essa opção para minha cliente, principalmente quando chega uma cliente que é a primeira vez que vai mudar, ela chega falando, Rafael, cansei de ser cabeluda, eu quero ter um efeito mais moderno, o que eu faço? Então uma das dicas que eu recomendo sempre, principalmente, é manter o bico, porque a mulher quando ela vem nessa impressão de ter o cabelão, ela sempre gosta de ter cabelos mais alongados. E quando você deixa uma leve proporção de bico na parte da frente, isso acaba ajudando bastante. Então isso acaba ajudando a ter aquele efeito que a pessoa gosta de prender, ou deixando um efeito mais jovial, que é hoje que está usando mais hoje, que são o efeito repicado. Então vamos lá.
Então para essa parte da base, principalmente, eu gosto sempre de cortar com o cabelo molhado ou seco. Não tem tanta diferença, mas o produtinho que eu gosto sempre de usar para aplicar é o nosso Happy End. Para cortar cabelo, para quem corta cabelo já sabe, já conhece, é um produto fantástico, ele ajuda a desembaraçar, principalmente os cabelos finos, na hora do corte, tem a tendência a ficar um pouco pesado se você passar muito condicionador. Então praticamente eu faço o quê? Eu costumo passar ele, em vez de passar pouco condicionador, pode passar ele, ele vai ajudar a desembaraçar bastante, e depois disso vamos estar brincando na parte de escovar, e deixa o cabelo bem gostoso para desembaraçar. Então é um produtinho que além dessa parte, depois na hora de você finalizar de secar o cabelo, ele tem a proteção térmica e pode ser feito o Babyliss sem problema, tá bom? Então esse é um produto que eu recomendo bastante, aquele cabelo que é um pouco difícil de desembaraçar, pode estar aplicando, bem tranquilo de brincar com ele. Então vamos lá. Vou estar passando um pouquinho na parte das pontas. Para deixar bem gostosinho para desembaraçar. É um produto bem legal no dia a dia. Mulheres que vão para a praia, principalmente agora no inverno, bastante secador vai usar. Então pode passar, ele tem um protetor térmico que ajuda bastante nesse poder secar o cabelo todos os dias, um dia sim, um dia não. Então isso acaba ajudando. Bom, uma das coisas que eu gosto de fazer sempre nos meus cortes, isso é 90%, eu costumo sempre pentear meu cabelo das clientes para trás. Uma dica que eu gosto de dar bastante, não gosto de fazer muito, trabalhar muito com risca, então principalmente quando vai fazer uma divisão, eu penteio todo o cabelo praticamente para trás, todo para trás, e aqui eu começo a fazer a marcação dos meus cortes. Por que eu costumo fazer isso? Primeiro, que eu acho que é uma logística bem legal na hora de trabalhar, porque cortar cabelo não é só você pegar uma tesoura e sair cortando sem nexo algum. Você criar um corte, isso eu acho legal. Então quando você começa a dar direção para aquilo que você quer fazer, acaba ajudando bastante. Então quando eu penteio todo esse cabelo para trás, ele já me dá uma parte de visagismo psicológico na parte da cliente. Por quê? Porque imagine que essa cliente, vamos ver essa cliente nossa como ela é, de frente. Ó, ela não tem uma risca tão certinha. Ela tem uma risca um pouco mais pro lado, ó. Então isso significa o quê? Se eu faço uma risca muito certa, na hora de você fazer uma base, fiz uma risca certinha, bem no meio da cabeça e papapá. Imagine que aquela nossa cliente, ela joga o cabelo ou pro lado ou pro outro. Na cabeça dela, ela vai ficar pensando o quê? Eu não uso o cabelo na risca certa, eu jogo pro lado, ou eu jogo pro outro, ou eu jogo na risca certinha e você dividiu torto. Então, na parte psicológica de atendimento, eu costumo secar toda essa parte na hora de pentear tudo para trás, para poder fazer a parte da base. Por que eu costumo fazer isso? Porque se a cliente me perguntar, mas por que você está penteando tudo para trás? Eu jogo para o lado. Eu já falo o seguinte, vou pentear tudo para trás, que é para você conseguir jogar para os dois lados, independente da sua risca. Então acho que essa dica é bem legal, nessa parte de corte. Todos eu costumo fazer isso, tanto na parte dos cabelos longos, quanto na parte de cabelo mais curto, eu separo toda essa parte para trás, tá bom? Então vamos lá. Essa base, principalmente dos long bob, é uma base bem tranquila, bem fácil de se fazer. Fazemos com poucas tesouradas, isso acaba ajudando muito o nosso dia a dia. Então, para quem gosta de trabalhar no mecha-mecha, pode ser feito no mecha-mecha. Quem gosta de trabalhar praticamente em camadas inteiras, pode também ser feito esse corte, tá bom? Uma das tesouras que eu recomendo fazer é a tesoura que são as serrilhadas. O que são as tesouras serrilhadas? Não sei se eu vou conseguir mostrar bem o detalhe delas, mas são as tesouras que tem os dentinhos, ó. Tem diversos dentes nessa camada. O que ajuda esses dentinhos? Ele ajuda a fixar e travar a parte de cortar. Então, para fazer base, eu sempre recomendo essas tesouras mais precisas, que você consegue cortar em grande quantidade de cabelo. E já para fazer os acabamentos, eu já gosto de trabalhar com as tesouras fio a laser, ou fio navalha, que o pessoal costuma fazer, que ela não tem aqueles dentinhos, ó. Então você pode conseguir cortar e desfiar ao mesmo tempo, rasgar cabelo, isso acaba ajudando bastante na parte de finalização dos cortes. Então são essas duas tesouras que são as que eu mais uso, mas podendo se usar qualquer uma. Rafael, eu uso aquelas tesouras que maior zonas, pode? Isso é de acordo com cada gosto de cada um,
tá bom? Isso não vai interferir na parte de corte. Então vamos lá. Primeira parte da base que eu vou fazer, eu vou dividir essa em 3 partes. Em 3 partes eu vou dividir. Vou fazer a parte central e 2 partes lateral, da esquerda e da direita. Aqui eu vou determinar o meu comprimento, gente. Rafael, minha cliente gosta de um efeito de um long bob, mas alongado. Então a gente vai fazer um pouco mais embaixo. Gosto de um efeito long bob um pouco mais pescocinho, bem no final do pescoço. Pode ser feito? Pode também. Então o comprimento que você vai determinar da sua base vai ser nessa primeira camada. Então eu vou determinar, como depois eu vou fazer um efeito de um Chanel mais curto, eu vou deixar praticamente no final do pescoço, eu vou deixar 4 dedos na parte da base. Então praticamente eu vou deixar ele mais alongado, ó, deixar um long bob alongado, que é o nome desse corte. Então eu vou deixar ele no final, como se fosse no final do pescoço. Na parte das costas seria o quê? Seria praticamente o meio das costas, um pouco mais para cima das costas. Então essa vai ser a parte do meu long bob. Então a primeira camada que eu vou fazer aqui, ó, eu vou determinar o meu comprimento. Vou fazer um pouco mais alongadinho, ó. E vou cortar praticamente reto. Essa é a nossa primeira camada, ó. Eu vou cortar ela retinha, ó. Deixar ele totalmente retinho. Foi. Ó, nossa primeira base, deixei praticamente uma camada mais reta, de acordo com o comprimento que você deseja. Rafael, eu queria um pouco mais curto, pode ser feita essa mesma técnica? Pode, sem problema. Quero um pouco mais alongadinho, minha cliente não quer um long bob tão curto. Posso alongar um pouco mais? Pode, sem problema, tá bom? Então, a princípio, essa aqui é a base central que a gente vai estar fazendo o long bob. Eu sempre faço a primeira camada do meia central reta, e as outras eu vou mostrar para vocês como fazer para deixar em poucas tesouradas essa base um pouco mais long bob. E aí depois eu vou fazer, praticamente eu vou acabar tirando o efeito do bico, porque eu vou fazer um efeito mais moderninho. Mas fica a ideia para quem quiser fazer o efeito long bob com bico, pode ser feito também nessa parte, tá bom? Então a nossa primeira camada lateral, eu vou estar... A divisão, vou só recapitular como foi feita essa divisão. Eu penteei todo esse cabelo da parte de cima, da parte frontal, para trás. Então eu fiz um bloco só, penteei todo para trás e dei essa primeira tesourada. A parte da lateral, eu também vou fazer igual, ó. Eu vou pentear todo esse cabelo, ó, vou virar a boneca para vocês verem. Eu vou pentear todo esse cabelo, ó. Eu vou pentear todo ele para trás, ó. Estão conseguindo ver aí? Vou pentear todo ele para trás e vou também fazer parte do corte. A outra lateral, a mesma coisa. Eu vou pentear todo para trás para poder fazer o corte. Então esse corte ele é feito todo penteado para trás. Então a primeira camada eu já penteei todo para trás e fiz uma camada praticamente base reta. E agora eu vou fazer nossa segunda lateral na parte da direita. Vamos lá. Então essa segunda parte eu vou pegar como referência. Eu vou pegar como referência o centro. Estão conseguindo ver o centro aqui, ó? Onde está meu dedo. É a parte do centro, ó. Onde eu cortei a base reta. Essa parte aqui de trás é a parte onde eu vou fazer minha primeira parte do bico do long bob. E é onde eu vou fazer minha parte do corte. Como vai ser feito esse corte para intensificar o bico? Rafael, eu quero minha cliente, ela quer aquele bico gigantesco, que vem aquele bicão. Tudo bem, dá para ser feito. Ah não, minha cliente gosta já de um bico um pouco mais suave, mais elegante. O que você recomenda? Então, essa direção que a gente vai estar fazendo agora é a direção da parte do corte. O que eu gosto de brincar? Existe uma regra na parte de corte que chama os triângulos inversos. O que significa isso? Na parte de maquiagem, visagismo, usam bastante. Eu uso isso muito na parte dos cortes. O que é esse triângulo inverso? Eu pego como se fosse
a base central, o meu bico do triângulo, e aqui praticamente vai ser o desenho que eu vou fazer. Então o corte eu vou acrescentar nessa direção, ó. Eu vou estar praticamente cortando ele como se fosse um triângulo, ó. Aqui na parte do meio vai ficar reto, e nessa parte aqui, ó, ele vai vir levemente, como se fosse um rabo de andorinha. Então ele vai ficar, ó, levemente nessa direção. Por que que eu faço isso? Porque a partir do momento que eu deixo ele levemente mais tortinho, vamos dizer assim, quando você joga na proporção para frente, eu vou mostrar isso para vocês, ele já determina uma parte de bico. Então vamos lá. Então eu vou juntar nessa primeira camada, vamos fazer isso na prática. Penteei todo o cabelo de trás para frente. E daqui, ó, eu vou determinar o meu bico, ó. Então eu vou vir praticamente daqui, ó, e vou fazer como se fosse um triângulo, ó. Desativar um pouquinho os comentários. Como faz isso? 3 pontinhos. Ó. Então praticamente essa minha base, ó, como ela fica, ó. Ela vai ficar levemente, ó. Deixa eu terminar de tirar esses fiozinhos. Ó, ela fica levemente puxando esse bico pra cá, ó. Ela não fica uma base reta. Ela fica, ó, praticamente, ó, como se fosse um triângulo. Isso significa o quê? Que como essa minha base do meio, ela vai estar um pouco mais curta, ele vem levemente, ó, com o bico. Quando ela jogar essa parte de direção lateral, ó, vamos projetar agora na lateral. Olha como esse corte já, ele me vem, ó, com efeito já de bico. Então a parte da frente dela, ela vai ter um pouco mais alongada. E a parte de trás, ó, ele vem esse efeito. Então quando ela jogar o efeito do long bob, ó, olha como ele já me vem. Deixa eu tirar esse daqui que é a parte do outro lado, que eu não fiz, ó. Olha como ele já me dá essa proporção, ó, de um efeito de bico. Então esse cabelo ele já vem totalmente, ó, encaixando com o efeito de bico na camada da frente, ó. Então quando você jogar lá de frente, opa, desmontei tudo aqui. Vou posicionar de novo ela. Soltar o de cima. Isso, ó. Então na parte da frente ele já vem com o efeito de bico, ó. Olha como ele consegue ver o efeito totalmente do bico desse lado, ó. Deixa eu tirar um pouco a cabeça dela aqui, talvez botar no mais claro, que eu consegui enxergar esse efeito do bico, ó. Dividi a cabeça em duas, essa parte ainda não cortei. Olha esse efeito já do bico dela, ó. Na parte da frente ele já vem esse efeito totalmente de bico, ó. Dá pra ver legal aí? Pode ser feito mais curto, Rafael? Pode. Eu falei, de acordo com cada cliente, você vai determinar esse efeito. Quero fazer um efeito um pouco mais curtinho. Pode ser feito um efeito mais curto? Pode sim, não tem problema. Quero fazer um pouco mais alongado que isso. Pode fazer? Pode. Só lembrando uma coisa, gente, que eu acho que é muito importante lembrar essa parte. O que que é lembrar? De acordo com a parte da frente dessa nossa cliente. Então, quando você for fazer essa parte do bico, só lembre que você tem que medir aonde essa parte frontal do cabelo dela chega. Se esse cabelo da parte frontal, que é esse daqui que eu tô pegando, ó, ele for mais ou menos aqui, então praticamente essa parte aqui do bico vai ter que ser a parte maior. Então você vai fazer mais ou menos de como se fosse o começo do seu triângulo aqui e determinar ele nessa parte, tá bom? Então essa é uma das coisas muito importantes na hora de você fazer, principalmente os alongados, que é o que a gente costuma fazer. Hoje que está super na moda. Ah, quero deixar com bico ainda. Pode, pode. Sempre deixe esse efeito um pouco de base reta e fazendo a base levemente arredondada na parte da ponta, tá bom? Então vou fazer o outro lado agora. Deixa eu virar a nossa... Pode liberar. Tira os comentários depois. Ó, vou desembaraçar aqui bem. Focar na parte... Focar mais na parte de cima, né? Tá.
Mas dá pra ver bem aí a cor, tudo tá bonitinho. E como eu tô sem retorno, a gente não conseguindo ver muito bem. Vocês vão me guiando aí, tá? Nos comentários aí se dá pra ver tudo legal. Como tá sendo a explicação aí, tá bom? Então eu fiz a parte de trás, só recapitulando, ó. Parte de trás, eu fiz a primeira camada, base reta. E com as pontas na outra lateral, levemente voltada para baixo, como se fosse um triângulo. Nessa parte agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então eu vou assentar a nossa cliente. Cabeça sempre para baixo, retinha, bonitinha. Puxar todo esse cabelo, ó, pentear todo para trás. Vou determinar, ó, a minha base que estava reta lá, ó. A primeira vez que eu fiz. Deixa eu só acertar aqui. Então daqui eu vou criar um efeito como se fosse um triângulo, ó. Levemente voltado para as pontas. Como se ela fosse uma pessoa normal, seria praticamente direcionando para o ombro. Então vamos lá, ó. Puxei aqui e vou cortar essa parte como se fosse direcionando para o ombro, ó. Então vou sempre intensificando para lá. Sempre, ó. Eu costumo já até colocar o dedo, ó. Ele já praticamente voltado para lá, ó. Que a gente já vai me direcionando essa parte do bico, ó. Uma pergunta que fizeram. Quem tem franja curta pode fazer esse corte? Eu adoro, gosto das franjas curtas. Hoje tá na moda, voltou um pouco essa moda, um pouco franja mais curta. Só lembrando que esse é um efeito do efeito de long bob com as pontas praticamente, vamos dizer, alongadas na frente. Pode se casar, Rafael, um pouco de franja nesse tipo de corte? Eu não recomendo muito. Talvez um franjão? Pode. Por que você não recomenda em um efeito de long bob, praticamente, fazer franjinha? Para não dar muito contraste, principalmente na camada da frente, ó. Vou mostrar para vocês agora que eu vou virar, ó. Praticamente já meio que finalizei a base desse cabelo, ó. Ó, nossa modelinha tá pronta. Ó o efeito do long bob, ó. Ó como ele já vem, um efeito um pouco mais de trás, mais curto, já proporcionando essa parte da frente, ó, mais alongada. Imagine que ela tá com os fios, ó, bem alongados. Você fazer uma franja bem curtinha, um exemplo. Vou pegar alguns fiozinhos aqui, ó. E dobrar aqui, ó. Eu vou explicar um pouco. O pessoal tá perguntando sobre a técnica de contragiro. É uma outra tipo de técnica. Ele dá um resultado parecido, até o outro corte que eu vou fazer, eu vou mostrar um pouco como eu vou entrar na parte do Chanel, eu vou dar essa dica para vocês de como fazer esse corte do contragiro, que eu acho muito legal de ser feito. Dá um efeito de bico também? Dá, mas eles são para efeitos de Chanel. Então depois eu vou estar falando um pouco sobre essa técnica aí que eu gosto muito, uso muito para fazer Chanel, acho bem legal. Vamos lá, quando a gente fala em termos de franja com long bob, ó, vou tentar simular aqui, ó, uma franjinha com o efeito de long bob. Eu acho que acaba perdendo muito esses efeitos. Por quê? Porque você acaba ficando com a franja marcada e praticamente um efeito de cobrir o rosto. Então eu não recomendo muito usar franjinha em efeitos com muito bico. Pode ser feito? Pode, não tem problema algum. Mas eu não recomendo, por quê? Se é uma pessoa, que até muita gente perguntou sobre long bob, de ter principalmente uma cliente com o cabelo, com o rosto arredondado, você vai estar intensificando mais o arredondado dela. Por quê? Porque você vai cobrir a testa e vai cobrir o restante do rosto. Onde vai marcar? A parte da face. Então pessoas principalmente que têm o rosto arredondado, evitem fazer franja com fios muito curtos também aqui. Então o que eu recomendo? Pode ter um efeito de um franjão, nesse caso, recomendo-se muito o efeito de um franjão, ó, na altura do queixo para usar para o lado, eu acho que fica super moderninho. E quando ela quiser prender, pode prender e soltar alguns fios mais curtos, eu acho que vale super mais a pena. Principalmente para quem gosta dos long bobs com bico, só lembrando isso, tá? Long bob, praticamente que agora que eu acho que está usando mais, são praticamente os base reta. Então praticamente o que eu fiz? Eu fiz esse primeiro corte de base para vocês entenderem essa parte de logística do bico, ó, que eu acho que vem bem bonitinho, é um efeito de bico. Atualmente não está se usando mais tanto bico. Então, Rafael, fiz esse corte, eu não quero fazer o bico. É a mesma base? Pode ser feita sem problema. Você pode fazer essa mesma base sem problema algum. O que eu vou fazer agora para tirar o bico? Vamos lá. Que eu acho que é o que fica mais moderno, uma base mais reta.
Eu vou determinar, ó. Vou puxar todo esse cabelo agora dela pra frente. E vou determinar aonde que eu quero fazer um leve repicado, uma leve base reta. Então, no caso dela, eu vou fazer praticamente quase no mesmo comprimento atrás, ó. Eu vou ter uma guia do comprimento atrás. Então, eu vou puxar aqui, ó, uma base reta. Podendo ser feito, ó, com pontinha de tesoura. Ah, Rafael, eu não gosto de deixar muito retinho, gosto de fazer com ponta de tesoura. Pode? Pode sim, gente, não tem problema. Acho que a criação e o estilo de cada corte é uma criação do cabeleireiro. Eu acho que o importante é sempre a gente ter só uma noção do que está fazendo. Não sair cortando metade para lá, metade para cá, mas tendo uma noção, ó, de base. Então, praticamente agora aqui, ó, vou fazer uma base, ó, com a ponta da tesoura. Pode ser feito? Pode, não tem problema algum, ó. E vou fazer do outro lado também. Vou tirar essa intensificação que é da parte de trás com a parte que eu fiz. Então, eu vou pegar minha parte menor aqui de trás, ó, e vou juntar com a minha parte menor da frente. Então, eu vou fazer isso. Pode ser feito com o bico da tesoura, ó. Quem gosta de fazer com a tesoura desfiando, Rafael, pode ir rasgando esse cabelo, vir aqui rasgando? Pode de todas as formas, tá bom? Então, ó, tirei o bico da praticamente, ela já tá com efeito long bob ainda. Vai estar com bico? Não. Olha como o efeito aqui de base, ó. Ele já tá um efeito de base um pouco mais reta, que eu acho isso bem legal. Então eu gosto desses efeitos de base reta, tem se usado bastante, eu acho super chique, super moderno e as clientes adoram. Tá, mas aí você fez a base. Tá feito esse corte? Tá pronto esse corte? Por um lado, sim. Eu acho que a base do cabelo estando pronta, você já tem meio caminho andado. E agora, o que você faria, Rafael, para intensificar ou para melhorar esse cabelo? Você pode brincar. Eu acho que dá para você desfiar. Você pode fazer um franjão agora? Pode. Pode fazer uma franjinha? Também pode. Eu acho que estando a frente um pouco mais alongada, eu já não recomendo tanto franja. Mas uma frente um pouco mais curta, pode ser feito sim, sem problema. Deixa mais redondo ainda. O Eliel perguntou se fazer o rosto, quem tem o rosto redondo, deixar uma franja mais curta, deixa o rosto mais redondo? Deixa. Por um lado, deixa assim. Você pode até ter uma franja. Você pode ter franja? Pode sim, não tem problema. Porém, você tem que ter uma franja que mostre um pouco da testa dela. Porque aí você imagine que essa mulher tem um rosto arredondado. Você coloca uma franja que tampa totalmente o rosto. O que vai acabar acontecendo? Você vai marcar um pouco mais o maxilar. Se você já deixa um efeito de franja um pouco mais falsa, você tem alguns fiozinhos mais curtos, mas mostrando um pouco do fundo, da profundidade da testa, já disfarça mais. Aí você imagine que seja uma cliente que já tem o rosto arredondado, já tenha praticamente, gosta de usar franja e usa óculos. Então você vai intensificar mais ainda essa parte que aí ela vai dizer, nossa, eu vou ficar com mais bochechão, mais com o rosto arredondado? Sim. Então o que eu faço nesse caso? Sempre deixo uma franja um pouco mais lateral, para ter alguns fiozinhos e sempre mostrando o fundo da testa. Acho que isso é sempre importante para quem tem o rosto arredondado, sempre deixar alguns fios, principalmente mostrando a testa, tá bom? Eu acho isso muito bacana, acaba sendo bem tranquilo, acho que na parte do dia a dia de visagismo. Temos outra pergunta? Não entendi essa parte da pergunta dela, da parte da franja ou da parte do corte? Deixa eu tentar entender a pergunta dela na parte do corte. Pede qualquer coisa, pede só para ela simplificar melhor. Eu vou pedir, acho que quem foi que fez? Falar Ani? Anne Mendes, ela fez uma pergunta se tanto faz eu fazer o corte de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu só não entendi em qual parte, na parte da frente ou na parte do bico. Essa parte que eu não entendi. Se puder só poder especificar um pouquinho melhor, só para me entender essa parte de logística. Na parte de trás, só para recapitular essa parte, vamos lá recapitular. Então, o que eu fiz nessa parte primeira do corte? Vamos lá. Então, eu penteei primeiro toda essa parte da base de cima, dividi em 3 partes. A parte central e 2 partes laterais. A parte central, eu fiz uma base reta, normal. Cortei. Acho que você tem que escurecer um pouquinho, estourou muito. Clica na minha mão, acho. Isso. Primeira base que eu fiz,
eu fiz uma base reta na parte de trás para ter o meu comprimento. Então, poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser de diversas formas. Segunda parte, puxei toda a parte frontal até a parte de trás e direcionei o bico para a parte de trás. Ó. Eu cortei como se fosse um rabo de andorinha. Ó. Então, eu cortei praticamente toda essa parte voltada sendo um pouco maior. Então, ela vem um pouquinho menor aqui. Deixa eu ver que ela tá andando. Isso. Ó, ela vem menor da parte daqui e vai vindo um pouco maior na parte da base. Que é como se fosse os ombros da cliente. Então, praticamente, os dois lados eu cortei todo penteando para trás. Com esse leve bico, isso na parte do bico, para fazer o Chanel, o long bob alongado. Ele tem essa leve, ó, projeção na parte das pontas. Que proporciona o quê? De quando essa cliente jogar esse cabelo para frente, ou natural dela, ele já vem, ó, praticamente a parte de trás mais curta e a parte da frente, ó, ele já vai me dando um efeito de bico. Então, praticamente a parte de base desse cabelo já fica pronta, ó, sem precisar fazer nada. Isso é base. E aí, o que eu fiz na segunda parte? Isso para ter o bico maior. Na segunda fase desse corte, eu quis deixar a parte da frente sem uma base mais reta. O que eu fiz? Eu penteei todo esse cabelo para a parte da frente da nossa cliente, ó. Não precisa pegar da parte de trás, aí pode dividir de orelha a orelha. Fiz uma base reta também. E dessa base reta, eu juntei, ó, todo esse cabelo agora com a parte de trás e deixei uma base única, ó. Uma base mais retinha. Sobra alguns fiozinhos, Rafael? Vai sobrar porque essa nossa bonequinha ela acaba tendo diversos nascentes de fio diferente. Mas você puxando todo ele para frente, ó, ele vai me dar uma base mais reta, ó. Ó, podendo se cortar tanto com a pontinha da tesoura ou fazer uma base reta normal, ó. Ó. Perguntaram se pode fazer esse corte com cabelo molhado. Pode ser feito molhado, pode fazer seco, pode ser feito mecha-mecha. Rafael, eu corto mecha-mecha, o que eu faço? Pega uma camada, mesma coisa, puxou e faz. Pega outra camada e vai que vai. Essa parte de determinar corte, eu praticamente costumo falar que cada um tem o gosto de fazer de uma forma. Tem gente que gosta de fazer corte molhado, tem gente que gosta de fazer corte seco. Eu não sou contra e nem sou a favor, nem tenho o certo nem tenho o errado. Até pelo contrário, eu gosto de fazer dos dois estilos. Até em muitos casos, chega uma cliente que vai fazer mechas. Ah, eu vou fazer mecha, Rafael, o que eu faço? E depois eu vou cortar um pouco mais curto. Eu corto primeiro e depois eu faço as mechas. Então, a cliente, vou tirar pouco. Vai tirar pouco? Então faz as mechas, depois corta. Ou faz uma coloração, depois corta. Então, quando a gente fala em termos de corte, não existe o certo, não existe o errado. Existe a gente direcionar o que a gente quer. Isso é muito importante. Pode ser feito mecha-mecha, pode ser feito com a tesoura dentada, pode ser, eu quero fazer com aquela tesoura de cerda que desfia. Pode ser feito? Pode, tranquilo. Isso não tem tanto uma brincadeira, não tem muito que a gente falar que pode ser feito ou não. Tá bom? E aí, o que você melhoraria, Rafael, depois dessa base? Base já está feita, praticamente, ó, ela já tem um efeito de long bob na altura praticamente que fosse do colo dela, que eu acho que é uma referência muito legal, que a mulher ela quer mudar, mas ela não quer perder um pouco daquele cabelo de frente, e vai que vai. E aí, o que acontece? O que eu vou fazer agora? Estilizar um pouco esse cabelo. O estilizar cabelo, praticamente, vamos dizer assim, é o mais importante, que é o quê? Você brincar com o corte. Eu acho que essa parte que temos que dar um pouco mais de atenção, que é onde você vai brincar com cada cliente de vocês. Rafael, minha cliente quer ganhar um pouco mais de volume, o que eu faço? Ah, minha cliente tem muito volume, ela quer fazer esses long bob, mas ela tem muito volume, o que eu faço para tirar esse volume? Então tem muita coisa que dá para brincar, que dá para você fazer, que não vai te atrapalhar no seu dia a dia, tá bom? Uma das dicas que eu gosto de dar para reduzir volume, principalmente quando a cliente tem muito, imagine que essa cliente tem muito cabelo, ou um cabelo um pouco mais anelado, e ela tem aquele volume natural, que fala assim, nossa, meu cabelo arma. Eu nunca vou gostar de cortar um cabelo um pouco mais curto, porque ele arma muito, principalmente esses long bob ou Chanel. O que eu faço? Uma das dicas que eu costumo fazer, nessa parte de cortar, é fazer a seguinte forma. Eu costumo separar o topo da cabeça, de todo o cabelo,
tanto da parte de trás quanto da parte de cima. Então esse topo, ó, vamos ver se está certinho, não vou ter que conseguir ser certinho porque eu não tenho espelho, então vou tentar me guiar de acordo aí com a câmera. Então, ó, separei a camada superior, tanto da parte de cima quanto da parte de trás, ó. Aqui eu separei praticamente uns 3 a 4 dedos do cabelo nascendo. E aqui eu consigo fazer uma brincadeira que eu acho muito importante. O que essa brincadeira faz? Essa brincadeira é onde eu vou conseguir determinar enxugar o cabelo, que é tirar um pouco mais do volume, e aonde eu vou conseguir ganhar volume. Então essas duas brincadeiras que eu gosto muito de fazer dos meus cortes, principalmente quem tem muito cabelo ou quem tem pouco, essas duas brincadeiras. Então vamos lá. Então a primeira parte que eu vou fazer é fazer o quê? Determinar o que eu quero brincar. Então um exemplo, quero tirar volume, Rafael, se minha cliente tem muito volume ele arma, o que eu faço? Separa essa camada superior e nessa camada de baixo, toda a camada de baixo da cabeça, eu vou desfiar esse cabelo. Como você vai desfiar esse cabelo? Eu vou desfiar na seguinte forma. Eu vou desfiar na parte que eu vou pegar essa parte lateral e vou estar brincando de uma forma, e na parte superior eu vou fazer de uma outra forma. Pô, Rafael, mas tá ficando meio difícil. Explica melhor. Vou explicar para vocês conseguirem entender super bem. Então, quando eu quero ganhar volume numa cliente que tem pouco cabelo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar nessa parte superior. Quando eu quero tirar volume, que a cliente tem muito cabelo, eu vou trabalhar na parte de baixo. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu vou brincar? Desfiando esse cabelo. Então eu posso fazer aqui mecha, mecha. E vem aqui, ó, a cliente tem muito cabelo. Eu vou começar a rasgar um pouco mais esse cabelo. Tá. Então, segundo cabelo. Vou desfiar também bastante para tirar o volume. Então, como é que seria esse desfiado? Vamos lá. Vou começar aqui pela parte de trás. Então, essa minha cliente tem muito volume, tem muito cabelo e eu quero enxugar. O que eu vou fazer? Separar a camada de cima e a camada de baixo eu vou separar de praticamente... Pode ser de 2 em 2, 3 em 3, sem problema algum. Separei esse cabelo e aqui eu vou começar a rasgar esse cabelo. Então eu vou vir aqui, ó, desfiar esse cabelo por dentro. Ó, vai sair um pouco de cabelo. O que eu fazendo isso, o que eu faço? Eu vou praticamente tirar o volume desse cabelo. Então eu vou tirar aquele volume excessivo, aquele volume a mais. Então eu vou fazer isso na cabeça inteira, ó. Praticamente eu venho aqui, ó, intensifico e vai sair cabelo, ó. Sempre quando eu rasgar, ele vai. Rafael, pode rasgar de uma outra forma? Eu costumo rasgar desfiando. Pode? Pode. Você pode vir aqui, ó, e desfiar esse cabelo, ó. Ó. Você está limpando, tirando o volume desse cabelo. E o que vai acontecer com essa camada de cima? Vamos lá. O que vai acontecer com essa camada de cima? Depois que você desfiar todo esse cabelo, ó, desfiei inteiro, na parte de trás, na parte lateral. Desfiei todo, Rafael. O que eu vou fazer agora com a camada de cima para quem quer tirar volume? Você concorda comigo que se eu tirar todo esse volume desse cabelo desfiando, aqui vai ficar um pouco mais leve? Quando eu jogar essa camada de cima, ó, que está praticamente fio mais reto, ela vai empurrar esse cabelo que está embaixo mais leve para baixo. Então ele vai praticamente diminuir o volume. Então aquela cliente que tem aquele efeito praticamente capacete, que tem aqueles volumes laterais, você enxugando essa parte de baixo, quando essa camada de cima ela cai mais pesada, ela vai descer um pouco mais o volume. Então praticamente... O que vai acabar acontecendo? Essa parte da frente, pode abrir um pouco mais a câmera agora, só para eu explicar. Pode pegar um pouquinho se quiser. Então, ó, praticamente imagina que essa mulher tem aquele cabelão, com muito volume. Então tem aquele volume que fica parecendo uma pirâmide. Quando você faz esse desfiado por baixo, você está reduzindo a quantidade de massa de cabelo. E aí quando você joga essa camada superior, ele vai dar peso. Então você acaba diminuindo o volume desse cabelo. Então para quem quer enxugar, tem muito cabelo, quer enxugar cabelo,
sempre desfie na parte de dentro, não na camada de cima. E já quem quer ganhar volume, Rafael, tem aquela cliente que tem pouco cabelo. Ela tem pouquinho cabelo, é cabelo fino, ela sente falta daquele volume. O que eu faço? Principalmente nesses efeitos de long bob. Lembra que eu separei essa camada superior da cabeça inteira? Então praticamente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou poupar essa parte da base. Por que a parte da base? Porque a parte da base ela vem um pouco mais em fio reto, vem mais cheia. E se eu quero aquela pessoa que tem pouquinho cabelo, se eu desfiar muito aqui, o que vai acabar acontecendo? As pontas ficam mais ralas. Então eu faço ao contrário. Eu pego esse cabelo de cima e faço um desfiado. Então essa camada de cima, por ficar um pouco mais curta e mais leve, quando a pessoa jogar, ela vai ter um pouco mais de volume natural na camada de cima, e a camada de baixo, por eu não mexer até um fio um pouco mais reto, ela vai encher as pontas. Então para quem tem um cabelo muito volumoso, limpem a parte de dentro e poupem a parte de cima. E quem quer ganhar volume, pode fazer a parte de cima um pouco mais desfiada e a parte da base um pouco mais cheia. Tá bom? Então essa é uma dica que eu costumo dar nesse tipo de cabelo. E quem que tem misto, Rafael? Quem tem mais ou menos, quem quer ganhar volume e tem o cabelo intermediário? Ah, eu tenho bastante cabelo, mas eu não quero perder tanto volume. Faz só na camada de cima. Você quer ter mais leveza? Desfie e repique mais a camada de cima. Quero tirar volume? Repique e desfie a camada de baixo. Tá bom? Então essa é uma dica que eu dei pra vocês desses efeitos long bob. Eu gosto muito. Eu queria estar finalizando esse cabelo dessa nossa boneca. Eu estava aqui pensando em finalizar, até fiz o teste quando eu recebi a boneca. O problema é o quê? Esse cabelo, todo mundo sabe que a maioria das bonecas ele não tem o cabelo tanto natural. A maioria tem cabelo sintético. Então eu fiz o Babyliss nela hoje para testar. Acabou meio que quase derretendo esse cabelo. Então eu acabei preparando o quê? Vou fazer o corte, passar mais ou menos esse passo a passo para vocês. E aí, em termos de finalização, a gente pode até talvez voltar algum vídeo depois, falar um pouco sobre finalização. Vou indicar dicas de talvez fazer um Babyliss. A gente pega cabelos de verdade para estar brincando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro corte de cabelo, eu achei bem legal, achei um cabelo que dá para você brincar bastante. E assim, criação, gente. Eu acho que passei uma técnica de fazer base, passei uma técnica de desfiar. Rafael, eu queria sofisticar esse corte. Eu queria fazer uma franja mais repicadona, pegar aqui, repicar, rasgar mais esse cabelo. Fiquem à vontade. Eu acho que essa é a brincadeira. Até porque dá pra gente brincar de diversas formas. Tá bom? Vamos pegar algumas perguntas aí que o pessoal tá fazendo. Aí como é que é feita essa parte, gente? Eu vou fazer essa live em duas partes. Eu vou fazer essa primeira parte até pra gente poder salvar no YouTube. Tá? Salvar bonitinho. Então a gente vai fazer essa primeira parte da live desse corte. Aí a gente vai dar uma pausa de 10 minutinhos. Praticamente nem até menos que isso. A gente volta pra fazer o segundo corte. É só pra gente ter as duas opções depois no YouTube pra não ficar um vídeo tão grande. Tá bom? Vamos pegar as perguntas aí. A pessoa perguntou que às vezes ela faz uma base e acha que às vezes fica torto, é isso? E o que ela pode fazer depois? Sempre tome muito cuidado, gente, nessa parte de fazer base. Dois motivos. Primeiro, com as mulheres. Principalmente a mulher, ela tem uma leve flexibilidade de na hora de você fazer uma base, de cruzar as pernas. Então às vezes ela está cruzando as pernas, você está fazendo uma base. Aí tem uma manicure que está puxando do outro lado, a mulher está toda torta. Você faz uma base reta para você, quando ela se posiciona numa forma reta, às vezes pode ter uma leve alteração. Então uma dica que eu falo até para manter uma base mais retinha, sempre bonitinho, peça para cliente de vocês sentarem numa postura bonitinha na cadeira, abaixar a cabeça bonitinho, só para vocês fazerem a base. E até uma dica que eu falo para vocês, fala bem no ouvido da cliente assim devagarzinho, caso você mexer a cabeça ou ficar torta, corre o risco de sua base ficar torta, e a gente tem que cortar mais o comprimento. Então essa dica eu acho que vale muito a pena explicar para cliente. Sempre quando for fazer, põe essa parte lá atrás, põe as perninhas bonitinhas, cruza as pernas, abaixa a cabeça e faz a base. Você vai acabar tendo uma base mais certinha, tá bom? Até uma outra dica que eu costumo fazer, para quem gosta às vezes de fazer uma base mais certinha também, o cabelo molhado facilita. Porque o cabelo molhadinho você consegue juntar mais as camadas para conseguir fazer essa base mais certa, tá bom? O pessoal me perguntou as tesouras, muita gente perguntando aí quais são as tesouras que eu uso. As que eu mais uso são essas duas, são minhas favoritas, acho que independente de marca.
Uma, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem um detalhe, ó. Vamos ver nessa parte aqui, se conseguem ver, que ela tem uns como se fossem uns frisinhos. Não sei se consegue focar bem aí, consegue? Acho que tá conseguindo, tá? Sim. Parece que tem uns dentinhos nela, nessa parte daqui, ó. Essas são aquelas micro serrilhadas que o pessoal fala, que são as tesouras de precisão. Então, para cortar quantidade de camadas muito grande de cabelo, eu gosto dessa. Por quê? Porque quando você vai cortar com as outras, que é a que eu uso mais para desfiar, elas não têm, ó, aquele friso, ela é totalmente lisa. Ela é totalmente lisa dos dois lados. E aí, quando eu pego uma grande quantidade de cabelo para cortar, quando eu vou fazer isso daqui, ó, eu juntei. Eu vou fazer uma base, ela acaba empurrando. Então acaba sendo ruim para mim fazer essa parte. Então eu sempre uso uma tesoura para fazer base e a outra tesoura para poder desfiar e fazer a criação. E tirando as outras que eu uso muito, que são as dentadas, que são as tesouras dentadas, adoro usar elas, até para efeitos de desfiar, para os masculinos uso muito. E uma das coisas que eu sou muito fã, a navalha, que a gente vai falar dela daqui a pouco. Tá bom? Tem mais pergunta? Pode sim. O pessoal perguntou se pode ser usado a tesoura de desfiar em ângulos de 90 graus. Pode ser usado de qualquer forma. Tem gente que gosta de fazer na hora de desfiar um cabelo, pegar um cabelo aqui, ó, levantar de cima para baixo, de baixo para cima, pontinha. Pode ser feito de diversas formas. Tem até muita gente que eu já vi que faz ao contrário. Em vez de fazer assim, faz assim, ó. Pode ser feito também? Pode ser feito. A brincadeira de você estilizar cabelo é essa. Você criar um corte para cliente de vocês. Só tomem cuidado o quê? Que a partir do momento que vocês ousam nessa parte, você corre o risco de talvez tirar muito volume ou praticamente você deixar as pontas muito ralas, tá bom? Só tomem cuidado nessa parte de intensificar o desfiado. Altura para desfiar o cabelo. Eu recomendo, principalmente para redução de volume, vamos lá. Quando a gente vai falar em termos de redução de volume para desfiar, só tomem cuidado com esse sentido. Qual o sentido, Rafael? Esse daqui, ó. Se eu começar a desfiar o cabelo próximo da raiz, vem aqui e faço alguns rasgos aqui próximo da raiz. Esses fiozinhos vão ficar mais curtos. Então só corre o risco do quê? De parecer que é cabelo quebrado. Então se é uma cliente que às vezes ou parece que é cabelo novo, ou parece que é quebrado. E principalmente o quê? Se a pessoa tem muito volume, você desfia próximo da raiz, o que acaba acontecendo? Esses cabelos curtos vão dar mais volume. Então vai até mais te atrapalhar. Recomendação. Eu recomendo praticamente de 4 a 5 dedos da ponta. Podendo ser um pouco mais? Pode, não tem problema. Então se está um fio praticamente aqui, ó, tem quase um palmo e um pouquinho, dá para pegar menos de um palmo, uns 4, 5 dedos e vir desfiar para intensificar um pouco mais. Você pode fazer outra coisa legal. Na parte aqui de baixo, você começa pelas pontas e vai subindo e vai aumentando essa intensificação. Então isso acaba ajudando bastante. Tá bom? Outra pergunta? Cabelo cacheado. Cabelo cacheado pode ser feito nesse corte? Pode, gente. Pode ser feito nesse corte. Recomendo, super legal. E o que vai brincar nesse, principalmente nos cacheados? Você vai ter que tirar o volume da parte da base. Então essa parte que eu fiz de separar a camada de cima, faça uma redução de volume com o desfiado nos cabelos cacheados. Para quê? Principalmente para você enxugar esse volume excessivo. Então, como vai estar um pouco mais curto, ele vai dar essa armada. Até você tem que explicar isso muito bem para os clientes, que cabelo cacheado mais curto ele vai armar. E eu acho que é o bonito. Então o bonito de cabelo cacheado é você dar aquela estilizada atrás, dando um pouco mais de volume, e a frente um pouco mais baixinho. E aí o que você vai fazer? Estilizar a parte de baixo, reduzindo um pouco do volume para não ficar tão volumoso. Tá bom? Vou fazer mais duas perguntinhas? Boa pergunta. Muita gente pergunta, até a maioria dos cabeleireiros falam, sobre abaixar a cabeça, gente. Por que abaixar a cabeça? Muita gente nem sabe o porquê. Você abaixa a cabeça da cliente para cortar. Eu aprendi praticamente, quando eu comecei a cortar cabelo, eu abaixa a cabeça. Via todo mundo fazendo isso, você acaba fazendo igual. Mas existe uma certa, vamos dizer, existe um porquê. E o porquê de você abaixar a cabeça? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. No outro corte eu vou mostrar um pouco mais, que eu acho que vai, principalmente os mais curtos,
você acaba determinando um pouco mais essa parte de principalmente o porquê abaixar a cabeça. Quando você corta um cabelo normal, a pessoa com a cabeça reta, você vai fazer uma base retinha, bonitinha, certo? Quando você abaixa a cabeça da cliente, os fios de cima percorrem uma distância maior do que os fios de baixo, da nuca. Então isso significa o quê? Que quando você corta esse fio aqui embaixo, com a cabeça baixa, quando a pessoa volta ao normal, esses fios praticamente de cima, eles ficam milímetros mais compridos que os de baixo. Então você consegue ter uma base um pouco mais reta. E principalmente vocês vão ver isso, principalmente eu vou fazer isso no próximo corte, que é o Chanel. Que aí eu uso praticamente a base do pescoço da cliente como referência. E aí acaba acontecendo muito isso. Principalmente nessa parte de quando você vai fazer a parte de nuca, que você coloca o dedo por baixo. Quando você coloca o dedo por baixo, alguns fios eles vão passar por cima do seu dedo. Então eles vão praticamente fazer um caminho a mais. E aí quando você pentear essa base, principalmente do Chanel, ou de cabelo dos Pixel, essas coisas, fica um cabelo um pouco mais, praticamente mais alongado. Então não é que é certo ou errado abaixar a cabeça da cliente. Costumamos abaixar a cabeça para ter essa leve diferença de milímetros mais comprido, e aí quando ela encaixa, ele praticamente fica mais uma base mais retinha. Tá bom? Então praticamente foi isso, esse primeiro corte. Daqui a pouquinho eu vou passar o outro corte, que eu vou fazer o Chanel, que é praticamente eu gosto muito do Chanel de base reta, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então eu vou estar encerrando essa primeira parte da live, até pra gente salvar, para botar no YouTube os dois cortes que a gente vai estar fazendo. E muita gente me pergunta nos comentários onde encontrar o Lenka. Eu deixei aí na descrição o site onde encontrar o lenka.com.br. Encontra o lenka.com.br. Você é .com só, né? Isso. Encontra o Lenka. Opa! Encontra o lenka.com. Você vai entrar lá no site, vai colocar o seu CEP ou endereço e vai mostrar o distribuidor mais próximo de você. Tá bom? Então encontra o lenka.com. Você vai entrar no site e vai ter lá todos os dados para você preencher, para procurar o Lenka, ver qual que é o distribuidor mais próximo para você estar adquirindo os produtos, tá? Aí tem o nosso, praticamente, o Instagram da Olenka, que está tendo todas as lives em parceria com os nossos embaixadores. O meu Instagram, que é o Rafa Cinta, deixei na descrição também. Quem quiser me acompanhar, costumo postar bastante cabelos de referências, principalmente muitos com colorações que eu uso nos cabelos para tonalizar. Então eu sempre dou essa dica para vocês, tá bom? Então vou encerrar essa live por aqui. Daqui a uns 5 minutinhos eu volto de novo com outro corte para deixar salvo para vocês, tá bom? Até daqui a pouco e um grande beijo. O que eu faço agora? Entendi não. Mas não vai salvar? Mas salva sozinho.